Fala, investidor capitalista malvadão, como é que você tá? Tudo certo? Seguinte, nesse vídeo você vai aprender a como construir uma carteira de investimentos partindo do zero, tá? Porque eu sei, vários de vocês vão lá, copiam as carteiras, vocês veem aí na internet, inclusive aqui no canal, que você não deve fazer, porque você é um ser humano único, você tem suas particularidades que precisam ser levadas em consideração. Então você vai aprender a como construir a tua própria carteira nesse vídeo aqui, tá? Então, se você já é um investidor casca grossa, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal. Caso ainda não seja, é bem fácil, só apertar no botão vermelho ali, ativar a notificação, já virou investidor casca grossa, tua carteira já começa a se valorizar aí, é uma loucura, tá? Faz o teste aí, depois me conta se deu certo ou não. Então, agora a gente precisa contextualizar todo mundo, colocar na mesma página para entender o que é uma carteira de investimentos. Quando a gente fala carteira, o que vem na mente? Isso daqui, né? Uma carteira. Só que isso aqui é uma péssima alusão para carteira de investimentos. A gente deveria chamar de casa de investimentos. É muito mais lúdico, é muito mais claro, tá? Porque quando a gente está construindo a nossa carteira de investimentos, a gente precisa entender o seguinte: imagina que a nossa carteira é uma casa. Então, quando a gente está construindo a nossa casa, a gente constrói vários cômodos que vão atingir objetivos específicos. Então, a gente constrói uma cozinha, a gente constrói um quarto, a gente constrói um banheiro, a gente constrói a sala e cada cômodo tem um objetivo específico dentro da nossa casa. Então, não faz sentido a gente colocar um fogão lá no banheiro, não faz sentido a gente colocar a cama na sala. Cada tipo de investimento que a gente vai fazer, a gente vai colocar no cômodo correto, tá? Da nossa carteira, da nossa casa. Então, a carteira de investimentos é como se fosse a nossa casa, onde a gente vai colocar diversos ativos ali, diversas mobílias dentro da nossa casa e cada mobília vai atingir o objetivo que a gente quer para aquele cômodo. Beleza? Tá todo mundo compreendendo aqui até agora? Então, agora a gente vai para a nossa tela. Então a gente vai pular o primeiro passo, que o primeiro passo, o primeiro ponto ali é justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, o primeiro passo aqui que você precisa levar em consideração agora é construir a tua reserva de emergência. Isso daqui é fundamental, tá, pessoal? Então a reserva de emergência é para aqueles momentos que alguma coisa pode acontecer que não está sendo prevista, né? Então merdas acontecem. Então você precisa ter uma reserva para que você possa investir com tranquilidade. Então isso é fundamental, certo? E aí a gente tem o seguinte: se você é um autônomo, empresário, é interessante ter uma reserva maior aí, 12 vezes teu custo de vida, tá? Então, pô, tu não tem uma previsibilidade muito grande ali de remuneração e tudo mais, é legal ter um valor maior guardado para honrar com os teus custos de vida, tá? Agora, pô, tu é um CLT ali, já trabalha na empresa há 5, 10 anos lá, tá bem estável e tudo mais, é uma empresa consolidada e tal, tem uma segurança maior, você já pode ter aí de 4 a 6 vezes teu custo de vida, tá? Então você vai pegar aí, pô, teu custo de vida é R$2.000, R$3.000, R$4.000, multiplica por essa quantidade aqui para chegar no valor que você precisa ter na tua reserva de emergência. Pô, eu sou servidor público, estatutário e tudo mais, então, cara, 3 vezes teu custo de vida já tá suficiente, tá? Agora, a gente vai para outro ponto, onde alocar a nossa reserva de emergência, tá? Porque a reserva de emergência, ela nem vai entrar como um investimento da tua carteira de investimentos de fato. É algo à parte, tá? É algo para que você possa construir a tua carteira de investimentos com a tua estratégia que tu tem. É para te dar tranquilidade, tá? Então, nem considera a tua reserva de emergência como a tua carteira de investimentos. É algo à parte, beleza? Então, vamos lá. Onde alocar isso daqui? O nosso foco sempre será na segurança e liquidez quando a gente está falando de reserva de emergência. Então, liquidez é aqueles ativos que a gente tem uma velocidade muito grande de transformar aquele investimento em dinheiro. Então, por vezes, no mesmo dia, o dinheiro já está na nossa conta. Então, é uma liquidez alta. Então, a gente vai buscar liquidez alta para a nossa reserva de emergência e também segurança, aqueles lugares mais seguros possíveis. E quais são esses lugares? Não tem segredo, tá? Tesouro Selic, CDB 100% do CDI de algum bancão aí. Pode ser, sei lá, Santander, Itaú, Bradesco, qualquer um desses daí já vai te trazer uma segurança adicional, que é isso que a gente está buscando para a nossa reserva de emergência. Não confunda, tá? Pô, eu quero a maior performance possível na reserva de emergência. Cara, se tu precisar do FGC, vai ficar um período ali sem receber e se acontece uma merda nesse meio período, vai ter que pegar um empréstimo, alguma coisa assim. Então, a reserva de emergência é justamente para que tu não se preocupe com mais nada, tá? Então, não inventa com a reserva de emergência. A reserva de emergência é segurança e liquidez e ponto final, beleza? Posso começar sem formar a reserva de emergência? Cara,
O que eu vejo é, se a pessoa quer começar a investir depois de formar a reserva de emergência, ela não forma a reserva de emergência e não começa a investir e aí para, nem forma a reserva de emergência, porque formar a reserva de emergência é algo chato, né, demoradinho ali e tudo mais. Então, pega metade do teu aporte, joga para a reserva de emergência e a outra metade começa a construir a tua carteira de investimentos, que isso vai forçar que tu aprenda sobre investimentos e também já está montando a reserva, tá? Então vai por esse caminho aí, que é um caminho de sucesso aí ao longo do tempo, beleza? Para onde que a gente vai agora? Agora a gente vai para o nosso terceiro ponto, definir os objetivos, tá, pessoal? Então a gente precisa definir objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também. Então, lembra que a gente falou lá da nossa casa, que a gente tem os cômodos ali? A gente precisa agora selecionar as mobílias para o nosso cômodo. Então, não adianta a gente pegar uma mobília para botar no cômodo errado. Então, a gente precisa entender aqui que a gente tem os nossos objetivos e esses objetivos têm os ativos específicos que são mais recomendados para cada um desses objetivos, tá? Então, objetivo de curto prazo, pode entender isso daí como até 1 ano, certo? Então, o que a gente pode selecionar para esse tipo de objetivo? Vou comprar ação? Vou comprar fundo imobiliário? Não, se tu fizer isso, tu vai fazer uma cagada gigantesca. Então, tu precisa selecionar ativos de renda fixa que são pós-fixados. Então, pós-fixados é o 100% do CDI, que tu vai ter uma liquidez alta, é também um tesouro Selic, que tu vai ter uma liquidez alta e vai ter um rendimento, tu não vai perder com marcação a mercado, tá? Então, procure esse tipo de investimento para objetivos de curto prazo. Então, pô, eu quero fazer uma viagem no ano que vem. Pô, eu quero trocar de carro no ano que vem. Sei lá, eu quero comprar um presente para minha namorada daqui a 6 meses. Então, é investimento pós-fixado para objetivo de curto prazo. Aí você vai ter aqui médio prazo, acima de 1 ano a 5 anos. Então agora você já pode olhar aqui para os pós-fixados também, você pode colocar, né? E aqui a gente vai aumentando aqui o nosso rol, tá? Tudo que a gente vai aumentando o prazo, tudo que anteriormente a gente viu pode ser colocado também. E agora a gente vai adicionar os pré-fixados e IPCA+, tá? Então aqui no pré-fixado você vai travar a tua rentabilidade a uma taxa maior, e aí você vai ter o efeito de marcação ao mercado caso venda antecipadamente, tá? E aí a gente já falou sobre marcação ao mercado aqui, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, depois dá uma olhadinha na playlist de investimentos. E IPCA+, tá? Então IPCA+, você pode travar a tua rentabilidade e ter um ganho real, porque tu vai ter o rendimento da inflação do período mais uma taxa pré-fixada. Porém, o prazo acaba sendo maior e também tem efeito de marcação ao mercado. Então é importante que você compreenda sobre marcação ao mercado caso queira vender antes do vencimento. Se você vender no vencimento, não tem problema nenhum. Vai chegar no vencimento, você vai ter a rentabilidade combinada ali da contratação daquele título sem problema nenhum. Agora a gente vai para longo prazo. E agora sim a gente tem aqui investimentos acima de 5 anos. Então a gente pode ter todos os anteriores, mais ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs, tá? Então agora a gente tem a nossa carteira de modo completo aqui, levando a gente para o quarto ponto, que é a construção da nossa carteira. Então na construção da nossa carteira, a gente vai ter a macroalocação e a microalocação, certo? Então a macroalocação é onde que nós vamos colocar aqui 100% da nossa carteira. Então imagine que a gente tem 100 mil reais, tá? Só a título de exemplo, se você vai investir 100 reais, é os 100% também, tá? Então, você tem 100 mil reais, você vai definir o quanto você quer alocar em cada classe aqui. Renda fixa e renda variável. E aí, em renda fixa, a gente tem um rol gigantesco. CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, Tesouro IPCA, tudo mais, né? Aquela porrada de opções que a gente tem. E aí, você vai definir na microalocação a porcentagem de cada um deles, cumprindo os teus objetivos que você tem. Certo? Então você vai ver os seus objetivos de curto prazo. Quanto dessa porcentagem vai para os objetivos de curto prazo? Quanto vai para o médio prazo? Quanto vai para o longo prazo? Aqui dentro da renda fixa. E a mesma coisa você vai fazer na renda variável. Pô, a minha alocação tem que ser 50% e 50% em renda variável? Não, isso aqui é um exemplo para que você entenda a lógica. Cada pessoa é uma pessoa totalmente única, tá? Então você precisa saber qual é o teu nível de aversão a risco, tá? Pô,
eu não posso ver cair nada. Então, se tu não pode ver cair ali uma ação que tu compre, você vai alocar muito mais em renda fixa. Você vai botar 80%, 90% em renda fixa. Talvez nem vai colocar em renda variável. Agora, se você já compreende um pouco mais de como que funciona o mercado e sabe muito bem que renda variável é o que vai te trazer um retorno maior a longo prazo. Então, você vai aumentar essa porcentagem para renda variável. E à medida que você vai ficando mais confortável, você pode aumentar a tua alocação em renda variável também. Então, aqui é só para facilitar a conta para que você possa compreender, mas você precisa levar em consideração a sua particularidade e quanto que você quer ter em renda fixa e quanto você quer ter em renda variável. Depois que você definiu isso, você vai para microalocação. Agora a gente vai colocar a mobília na casa. Então a gente vai definir lá. Na renda fixa, a gente tem agora 100% do nosso patrimônio, 50% vai para renda fixa, 50% vai para renda variável. Então, começando lá por renda fixa, né? Agora, a nossa carteira de renda fixa, a gente tem 100% dela novamente. Agora, olhando somente para essa fatia que a gente vai colocar em renda fixa, quanto que vai aqui para objetivo de curto prazo? Pô, vou colocar 20%. Objetivo de médio prazo, 40%. 40% para o objetivo de longo prazo. Legal. Aí você vai lá naqueles investimentos adequados para cada um desses objetivos aqui e aí você vai alocar. Você está colocando o móvel correto no objetivo correto, no cômodo correto. Beleza? Agora, lá em renda variável, a gente tem muito mais opções ainda, né? Então, novamente, agora a gente está falando de renda variável, a gente está falando de 100% da nossa renda variável. Então, a gente tinha lá um bolo de 100 mil reais, 50 mil foi para renda fixa, agora esse 50 mil representa 100% da nossa carteira de renda fixa. Então agora a gente vai fazer essas divisões. A mesma coisa para renda variável, a gente pegou lá 100 mil, 50 mil para renda fixa, esses 50 mil representam 100% da nossa renda variável. Então agora, pô, eu quero colocar meio a meio ali, nas três classes que a gente tem, ações, fundos imobiliários, investimento exterior, já englobando estoques e REITs, tá? Então vamos lá. 33,3% em ações. Então a gente vai botar lá 33.333 em ações inicialmente, né? Então, legal. Agora a gente vai dividir isso daqui em vários setores. Então, pô, eu quero ter 100%, 10% dessa alocação aqui no agro. Eu quero 10% do setor financeiro, 10% do setor de saúde e assim por diante. E aí eu coloquei aqui alguns valores aqui do lado, né? O que é isso aqui? A quantidade de ativos que você pode determinar. Então, pô, no agro eu quero ter 10%. Então, no setor de agro eu vou colocar 2 ações do agronegócio. Então, cada uma vai representar 5% da tua carteira. No setor financeiro, pô, vou colocar um bancão e um banco com maior potencial de crescimento. Então, você vai ter 5% em um, 5% em outro. No setor de saúde, eu quero ter uma empresa só. Então, essa empresa vai corresponder 10% desse setor na tua carteira. E assim por diante. É um exemplo isso daqui. Leve em consideração para você determinar o que você quer para o seu objetivo, para a tua carteira, tá? Isso aqui é só um exemplo para você ter uma ideia. A mesma coisa você vai fazer lá para os fundos imobiliários. Então a gente tem lá de shoppings, hotéis, lajes corporativas. Então você pode falar, para fundo de shopping, eu quero ter 20% da minha carteira de fundo imobiliário, tá? Então, pô, e eu quero 2 ativos, então cada um vai representar 10%. O setor de hotel, eu quero ter 10% e um ativo só. Fundo de papel, eu quero ter 30% da minha carteira de fundo imobiliário e eu vou colocar 3 ativos de fundo de papel. Um com risco maior e outros 2 com um risco mais baixo ali, com yield menor, porém eu tenho uma segurança maior também, tá? Então você vai fazendo essa microalocação aqui na tua carteira. E da mesma forma, você vai fazer isso no exterior. Quero saber o seguinte aqui até agora. Tá curtindo esse vídeo? Se você tá aqui até agora, provavelmente tá curtindo, né? Então deixa o dedo like. Se você não deixou o like ainda, se não se inscreveu, aperta no botãozinho para se inscrever, cara, para receber mais vídeos como esse daqui. Beleza, pessoal? Se você curtiu o vídeo, tamo junto. Agora eu vou deixar outro vídeo aqui embaixo que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.